Tudo bem com vocês, meus queridos? Sejam bem-vindos a mais um Responde Yuri, tá? O nosso quadro aqui, onde vocês enviam perguntas lá no meu Instagram e eu respondo para vocês aqui pra gente trocar uma ideia. Antes de mais nada, eu queria lembrar os senhores que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, uma empresa global bookmaker, patrocinadora do Barcelona, da Série A italiana e do Campeonato Brasileiro. O melhor local para você aí que gosta de fazer aquela fezinha no futebol, para você que manja de fazer análise ali das partidas e gosta de palpitar. E aí eu vou já dar a dica para os senhores de que, criando a sua conta lá na 1xBet, utilizando o link aqui na descrição e utilizando o nosso cupom para fazer o seu primeiro depósito, você vai dobrar o valor desse seu depósito para um valor de até R$ 1.500. Então não vai perder essa chance, não vai dar bobeira. Essa semana a gente tem então Juventus contra Real Madrid, tá amistoso aí, um amistoso que na minha sincera opinião o Real Madrid chega mais inteiro ali, chega com um time mais pronto, né? Até porque acabou de jogar uma partida de altíssima intensidade contra o Barcelona. E também temos Atlético Mineiro e Palmeiras, tá? Jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, né? O Atlético Mineiro deu até uma melhoradazinha ali no jogo contra o Flamengo, mas ainda não conseguiu nenhuma vitória com o Felipão no comando. E será que vai ser agora contra o Palmeiras que eles vão conseguir? Difícil, né? Crie sua conta na 1xBet utilizando o nosso cupom para fazer o seu primeiro depósito. O link tá aqui na descrição, beleza? O Nunes.quemkkk perguntou: quem é melhor no auge, De Bruyne ou Davi Silva, né? Davi Silva que inclusive acabou de se aposentar, né? Meio campista histórico do Manchester City, da seleção espanhola, também jogou muito bem no Valência e na reta final de carreira na Real Sociedad. Cara, eu confesso pra você que o Davi Silva é um cara que eu gostava mais de ver jogar do que o De Bruyne. Davi Silva, ele tinha um quê de magia, cara. Não era à toa que ele era chamado de El Mago. Era um cara que sempre teve um trato com a bola refinadíssimo, tá? Ele era realmente um jogador muitíssimo especial na minha concepção. Mas eu acho que o De Bruyne é mais jogador do que o Davi Silva. Acho que o De Bruyne, como jogador de futebol de maneira geral, acho que ele tem mais regularidade, tem mais um pico em alto nível maior, na minha opinião, do que o Davi Silva. Acho que o Davi Silva era mais genial e o De Bruyne mais jogador. Se fosse para escolher um dos dois para minha equipe, pessoalmente eu escolheria o Davi Silva porque eu gosto mais dele. Mas acredito que o De Bruyne, especialmente quando o De Bruyne terminar a carreira, né? Pô, o Davi Silva encerrou a carreira com 37 anos, o De Bruyne tem 31, se eu não me engano, então ainda tem um longo tempo por aí para o De Bruyne escrever história e terminar na sua carreira ainda melhor do que o Davi Silva na minha concepção. O Teus SXDZS perguntou aqui o que fez eu torcer para o Atlético Madrid. Eu já falei aqui várias vezes, né? Mas repetindo de novo, porque é sempre bom frisar, a temporada que me fez começar a torcer foi a temporada 2015-2016, né? Que era uma temporada que o trio BBC estava em auge no Real Madrid, o trio MSN no Barcelona. E o Atlético Madrid conseguiu fazer uma temporada simplesmente incrível, competindo com esses caras, eliminando o Barcelona do trio MSN na Champions, o Bayern de Munique do Guardiola. Então foi ali que as coisas começaram a acontecer, que eu comecei a tomar afeição pelo clube colchoneiro. O SMICG fez uma pergunta aqui sobre videogames, tá? Para quem não sabe, eu curto muito jogar videogame, né? Não vivo só de futebol. Quer dizer, eu vivo só de futebol, mas eu também curto muito videogame como hobby, né? Digamos assim. E ele perguntou quais Souls-likes eu já pratiquei, né? Que eu já platinei, aliás. Souls-likes é um gênero de jogo, né? Meio que difundido pela From Software, né? Que é uma desenvolvedora de jogos. E, cara, eu platinei todos os jogos da From Software, os principais ali. O Sekiro, que eu não considero Souls-like, Bloodborne, Elden Ring, Demon's Souls, os 3 Dark Souls, todos esses aí eu platinei. Minha PSN, para quem quiser seguir, dá uma olhada, é Yuri Dantas 14, tudo junto em minúsculo, beleza? O Trautmann perguntou: você acha que o Spalletti consegue ter outro bom trabalho ou já deu para ele? Cara, eu nunca dei para ele, mas eu acho sim que ele consegue fazer um outro bom trabalho, tá? Não é a primeira vez que o Spalletti tira um ano sabático, tá? Um ano sabático, esclarecendo, é quando você passa um ano inteiro sem trabalhar, né? O Spalletti vai passar um ano sem trabalhar agora que ele saiu do Napoli depois de conquistar a Série A. Então, acho o Spalletti um excelente treinador, acho que não é um treinador tão velho assim, né? Apesar de também já ter uma idade avançada, ele era um dos treinadores mais velhos da Série A italiana. Acredito que sim, ele ainda tem capacidade para retornar ao futebol e fazer outro bom trabalho. Não sei se vai ser de repente treinando uma seleção, pode ser a seleção italiana no futuro, ou alguma outra equipe, mas acho que sim, ele ainda pode voltar bem. O Matheus Mota Meg perguntou: Griezmann tá no top 10 ídolos do Atlético de Madrid? Cara,
essa questão de ídolo é muito pessoal. Eu acho que tem muitos torcedores do Atlético de Madrid que ficaram muito sentidos com o Griezmann por ele ter ido pro Barcelona, né? Eu mesmo fiquei muito pistola, porque ele fez o fico em 2019, né? Dizendo, não, eu vou ficar, não vou sair. Ficou naquela temporada 18-19. E aí, de repente, mudou de ideia, decidiu aceitar a oferta do Barcelona, que é um clube concorrente direto do Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol, né? Então ele reforçou um rival, deixou o Atlético de Madrid para reforçar um rival. Então, realmente, muita gente ficou pistola com ele. Pessoalmente, eu considero ele um ídolo, né? Um dos meus jogadores favoritos do Atlético de Madrid. É o meu favorito, porque quando eu comecei a torcer, ele era o cara do time, então isso me pega muito. Mas eu entendo que tem uma parcela da torcida que pode não considerar ele um dos maiores ídolos do clube por causa dessa questão dele ter ido para o Barcelona. Se ele não tivesse ido para lá, facilmente seria, até porque, por exemplo, é um dos maiores artilheiros da história do clube, é o maior artilheiro da história do clube nas competições europeias, então é um cara gigantesco, já foi campeão da Europa League e da Supercopa da UEFA. Infelizmente, o Griezmann, o Atlético de Madrid, não conseguiu construir o Campeonato Espanhol, né? Porque as duas ligas que o Atlético ganhou com o Simeone em 2014 e em 2021 ele não estava. Em 2014 ele ainda não tinha chegado no clube e em 2021 ele estava no Barcelona. Então tá faltando esse título ainda para ele, obviamente, além da Champions League. O vice Claudino perguntou: qual é o melhor jogador de todos os tempos da Série A? Acho que ele quis dizer Série A italiana, né? Imagino que não seja a Série A do Brasileirão. Da Série A italiana, cara, é uma pergunta muito difícil de responder, porque a Série A italiana teve uma cacetada de grandíssimos jogadores em sua história. Mas acredito que essa disputa fica muito ali Maradona, Van Basten, Ronaldo Fenômeno. Acho que eu fico com Maradona, tá? Só para escolher um, acho que o melhor jogador da história da Série A é o Maradona, mas tem muita gente boa para você escolher, né? Muita gente impressionante passou por lá. Acho que, de repente, pensando assim de cabeça, acho que se eu parar para pensar melhor, posso até chegar em outros nomes. Mas de cabeça, os três nomes que me vêm muito à mente é esse: é Maradona, Van Basten, Ronaldo, tem o Platini também, né? A Série A, cara, tem uma vasta prateleira de grandíssimos jogadores que já fizeram história por lá. O Vini GCP perguntou: salve Yuri, beleza? Beleza, meu caro. Você acha que o Arsenal vai conseguir um título de grande expressão nessa temporada? Depende do que você considera grande expressão, porque assim, se você considerar grande expressão ganhar a Premier League ou ganhar a Champions League, eu acho que é bem complicado, porque Champions League tem muitas equipes ali que estão à frente do Arsenal. O Arsenal é um time muito jovem, isso costuma fazer diferença para uma competição como a Champions League. E Premier League tem a cacetada do Manchester City, que é um time chatíssimo de você enfrentar no campeonato, um time que tropeça muito pouco, faz muitos pontos, então é difícil imaginar que alguma equipe vai entrar para essa temporada com favoritismo contra o City. Então o City é favoritaço na Premier League para mim, mas acredito que o Arsenal tem totais condições de beliscar uma copinha ali, uma Copa da Inglaterra, quem sabe, acho que já seria muito bacana pro Arteta, né? Mas enfim, acho que é mais uma temporada uma temporada muito interessante para essa equipe do Arsenal, retornando na Champions League depois de muitos anos, né? Então, acho que é tentar manter o que eles já fizeram na Premier League na temporada passada. Quem sabe, se o City não tiver tão avassalador, eles conseguem serem campeões e quem sabe ir um pouquinho longe ali na Champions. Eu acho que se pegar a quarta de final de Champions, cara, já vai ser um avanço bem bacana. O Vinícius Bivar perguntou aqui: você e o Pedro pretendem criar um canal para falar do futebol sul-americano? Também é um assunto que eu já falei algumas vezes aqui, mas é impossível, tá, fazer isso, porque a equipe do Eurofoot é uma equipe de muitas pessoas dedicadas ao futebol europeu. Para a gente expandir e criar outro canal para falar de futebol sul-americano, teria que chegar um monte de gente nova. E gente nova custa dinheiro, né? Então simplesmente a gente não tem condições de fazer isso, né? E obviamente a gente por si só a gente não pode fazer isso, não tem como a gente acompanhar e criar conteúdo sobre o futebol europeu e também sobre o futebol sul-americano. A gente não conseguiria dormir, né, se fosse fazer isso. Então, impossível, pelo menos por enquanto, a não ser que o Eurofoot se expanda muito, se torne um canal com 10 milhões de inscritos, aí quem sabe. GP Soares perguntou: por que você prefere Messi ao invés do Cristiano Ronaldo? Cara, eu prefiro o Messi como jogador, porque eu acho o Messi simplesmente muito melhor jogador do que o Cristiano. Eu sempre achei, né, pra falar a verdade. Eu nunca realmente achei que havia uma comparação justa entre eles dois como jogadores, porque o Messi pra mim é uma aberração da natureza, né? O que aquele cara faz não tem o menor sentido. Mas como personalidade, sinceramente, eu prefiro o Cristiano Ronaldo. Eu acho que ele é mais, inspirador do que o Messi. Eu acho que ele é mais... ele provoca mais coisas do que o Messi, gera mais assunto. Eu não sei explicar. Eu acho que o Cristiano Ronaldo ele é um personagem mais forte
do que o Messi, mas como jogador, pra mim, cara, o Messi é ridículo. Até assim, nessa questão de personalidade, sinceramente, pra mim tem vários jogadores que eu prefiro mais do que o Messi. Mas como jogador, infelizmente, pra mim não tem nenhuma comparação, cara, é ridículo. Caio Gabriel perguntou, de onde vem esse sotaque forte? Da Paraíba, tá, meu querido? Eu sou nordestino da Paraíba, então eu tento não deixar o sotaque tão aparente assim pra não ficar meio chato, mas meu sotaque é daqui do Nordeste. O Souza Marcos perguntou, quem você acha mais completo, Vinícius Júnior ou o Mbappé? Cara, essa é uma pergunta difícil, viu? Por enquanto, cara, eu acho que o Mbappé ainda é mais jogador do que o Vinícius Júnior, porque eu acho que o Mbappé é um cara que tem muita velocidade, consegue sair da área, consegue fazer uma jogada de drible também, armar o jogo, não com tanta qualidade quanto o Vinícius Júnior. Acho que o Vinícius Júnior tem mais qualidade de passe para gerar uma jogada para outro cara do que o Mbappé, mas em compensação na questão ofensiva, eu acho que o Mbappé ainda tem um talento ofensivo muito maior do que o Vinícius Júnior, um talento de desmarque, de encontrar um melhor espaço para receber uma bola em profundidade, de saber fazer uma boa corrida e finalizar também. Não à toa o Mbappé faz uma cacetada de gols todos os anos. E aí eu sei que tem muita gente que fala, mas o Mbappé perde muitas chances de gol. De fato, todo jogador que tem muitas chances de gol por jogo, ele tende a perder várias. Inclusive o Haaland, nessa temporada passada, foi o jogador que mais perdeu chances claras de gol no futebol europeu, mesmo tendo feito 50 gols, né? Então é natural que quando você recebe muitas chances em profusão, você também perca várias chances, até porque não dá para converter todas, senão o cara ia fazer 150 gols. O Nunes XWZ perguntou, quem você acha que vai jogar mais com a 5 do Real Madrid, o Bellingham ou o Zidane? Cara, uma comparação bem injusta, né? O Bellingham tem toda uma história para escrever com a camisa do Real Madrid, né? Tem aí pelo menos 10 anos em excelente nível para jogar por lá, mas o Zidane, primeiro que o Zidane é um dos melhores meio-campistas da história, e o Zidane ganhou uma Champions League com o Real Madrid, na qual ele decide a final com aquele golaço absurdo de perna esquerda de fora da área. Então, só pro Bellingham superar esse gol, só esse gol já vai ter que comer muito feijão com arroz. Vinícius Barreto perguntou, tem dicas para quem está começando na área de roteirização esportiva? Para quem não sabe, eu era o roteirista do Eurofute, né? Até o comecinho desse ano eu roteirizava os vídeos do canal. E assim, cara, dica para roteirizar, primeiro é você saber escrever, né? Ter um bom estudo de gramática, de português para não cometer erros, para não cometer redundâncias narrativas, também esse tipo de coisa. E segundo, ler, fazer muita pesquisa, porque você precisa ter um roteiro bem embasado, não adianta você simplesmente abrir o documento e sair escrevendo. Então, basicamente, leitura e estudo é a chave do sucesso. O Marcelinho Insta perguntou, como você acha que vai ser a temporada do Milan esse ano? Cara, não tô botando muita fé na temporada do Milan, acho até que fez umas contratações interessantes, como o Chukwueze, acho que é uma boa dupla de pontas ali, com o Chukwueze de um lado e o Rafael Leão do outro, mas acho que o projeto da diretoria do Milan de focar em contratar jogadores jovens não é muito animador a curto prazo, né? Tanto que esse é um dos motivos do Paulo Maldini ter pedido demissão, né? Já que eles vão adotar essa postura de trazer jogadores jovens para eles se desenvolverem lá e se tornarem grandes jogadores lá. Então, infelizmente, a curto prazo esse tipo de estratégia não costuma dar certo, exceto assim por uma coincidência muito grande. Então, pessoalmente, eu não estou com muita expectativa não. O GG Bruno perguntou, no seu canal do YouTube vai ter algum conteúdo sem ser diretamente relacionado ao futebol? Não nesse canal aqui, só se no futuro eu criar outro, algo que não está nem perto de acontecer. Mas esse canal aqui é só sobre futebol e tá quase se tornando só sobre futebol europeu, cara, porque infelizmente os vídeos que eu faço de futebol brasileiro não dão certo de jeito nenhum, passam longe de dar certo, o pessoal não curte, a maioria do pessoal não curte. Então, para você ter noção, os vídeos aqui no canal, geralmente todos eles passam pelo menos de 2K de visualizações. Mas os vídeos de futebol brasileiro, eles penam para pegar 1.500, às vezes nem isso, né? Todos eles vão muito mal, então de repente nem isso mais eu vou fazer, eu vou ficar fazendo só do futebol europeu. O Bruninho Fute perguntou, o que é pior, o futebol do João Félix ou ele querer jogar no Barcelona? Na verdade eu apoio muito ele querer jogar no Barcelona, né? Espero que caso o Dembélé realmente saia do Barcelona, eles consigam fechar a excelente contratação do João Félix, que vai chegar como um baita substituto para o Dembélé, tá? Um substituto não só à altura, como muitíssimo além do Dembélé. Então, ó, Barcelona tá dado o aval, tá? Gelo no sangue, pode contratar o João Félix. O Legend DWZ perguntou, qual jogador você gosta na Europa atualmente sem clubismo? Sem considerar jogador do meu clube, cara, de fora do Atlético de Madrid, acho que de todos os jogadores da Europa, um que eu gosto muito é o Kimmich, o Joshua Kimmich do Bayern de Munique.
Acho ele um jogador muito bom, gosto da personalidade dele, do jeito dele e especialmente do futebol dele, né? Um baita de um volante para mim, um cara que também sabe fazer a lateral direita com muitíssima qualidade, um cara muito maduro, né? Desde que ele surgiu ali na temporada 15-16, um jogador que entrou numa ascensão muito grande, atingindo o ápice ali na temporada 2019-2020, que o Bayern de Munique ganhou tudo. Então esse é um jogador que eu gosto muito e que eu vou sonhar em trocar o Bayern de Munique pelo Atlético de Madrid. O Davi Souza perguntou, já pensou em fazer um canal de games ou lives jogando alguns jogos? Cara, com certeza, né? Uma coisa que seria muito bacana de fazer. Mas por enquanto não tem como criar outro canal não, porque para manter esse daqui já é um trampo danado, porque eu tenho trabalho no Eurofoot e o trabalho no Eurofoot come quase todo o meu tempo, né, que é o meu trabalho principal. Então para manter esse canal eu já uso boa parte do meu tempo livre, então para manter outro seria bem complicado, mas eu espero que no futuro seja possível, né? Criar um canalzinho para abrir, fazer uma livezinha jogando e ia ser da hora. Gabriel Miranda perguntou, Dragon Ball Super ou Dragon Ball GT, qual você acha melhor e prefere? É melhor o Dragon Ball Super e acho que eu também prefiro o Dragon Ball Super. O Dragon Ball Super tem muitos problemas, especialmente em questão de animação e de... como é que eu posso dizer? O Dragon Ball Super ele é muito inchado, acho que ele poderia tranquilamente ser um anime com, sei lá, 70, 80 episódios, mas ele tem 130, né? Então eu acho que o GT é bem mais enxuto, só tem 64, mas eu ainda prefiro o Dragon Ball Super, acho que tem algumas sagas mais interessantes ali. O GT, ele, sinceramente, ele muitas vezes nem tem muita cara de Dragon Ball, apesar de eu também ter um certo carinho pelo Dragon Ball GT, né? Especialmente por causa do Super Saiyajin 4, que é belíssimo. O Emanuel Sarrofari perguntou, oi Yuri, sou interista e tô triste com o nosso mercado. Você acha que dá pra Inter brigar por algum grande título nessa temporada? Cara, realmente não tá sendo um mercado tão produtivo, né? Dos times italianos de maneira geral, nenhum tá conseguindo fazer um mercado tão bom assim. Mas acho que não é de todo mal, sinceramente acho que a Inter pode sim fazer uma boa temporada, porque perdeu o Lukaku, perdeu o Dzeko, perdeu o Brozovic, então são algumas perdas bem consideráveis aí, mas acho que ainda tem um time titular muito bom ali, ainda tem um time titular sólido, trouxe o Thuram, né, para jogar ali no ataque ao lado do Lautaro Martínez. Eu acho que se pá conseguir trazer mais um bom meio campista ali, pode ser ideal, conseguir trazer o Quadrado também para a direita, para ter uma opção ali, caso o Dumfries precise ser poupado ou não possa jogar por algum motivo. Então, considerando que o Napoli dificilmente vai estar o mesmo nessa próxima temporada, já que perdeu o Spalletti, perdeu o Kimi Jae, acho que a Inter tem plenas condições na temporada 23-24 brigar pelo título do campeonato italiano. Então é isso, meus caros. Esse foi o Responde Yuri 5, né? Eu acho, já tô quase perdendo a conta. Muito bacana, obrigado pelas perguntas, pessoal sempre muito afiado nas perguntas. Não se esqueça lá no meu Instagram, para quando tiver caixinha de perguntas, para você participar também, beleza? Obrigado pela sua atenção, obrigado por você que compareceu aqui no vídeo. Nos vemos no próximo, um grande abraço, valeu!